estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 60. E nós estamos estudando o capítulo 16 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o sexto programa sobre este capítulo, que trata dos médiuns especiais. Allan Kardec, neste capítulo, fala, na verdade, de aptidões específicas de médiuns. Daí ele utilizar a expressão médiuns especiais e faz uma classificação das diversas formas de manifestação da faculdade mediúnica. Daí ele se utilizar a expressão médiuns especiais. Se nós formos observar, cada médium é um universo em si. Nenhum médium é igual ao outro. Nós podemos ter dois psicofônicos e ambos poderão ter aptidões específicas, ricas e nobres. Podemos dizer que os matizes da mediunidade variam ao infinito, conforme as características e compromissos de cada médium na Terra. Assim, nenhum médium é melhor que outro. Todas as faculdades mediúnicas são muito importantes. Desde o médium intuitivo, numa reunião mediúnica, o médium esclarecedor, chamado muitas vezes de dialogador, os médiuns que liberam fluidos ectoplasmáticos, os médiuns chamados de apoio ou sustentação, todos contribuem nessa grande estrutura para que ocorram as manifestações espirituais com segurança. O que diferencia, na verdade, cada um de nós são as aquisições espirituais que fazemos em nosso próprio benefício. É o estudo, a humildade, a perseverança no bem. O que nos distingue perante a alta espiritualidade é o esforço que fazemos no cotidiano para sermos melhores, para aplicarmos em nós aquilo que nós já sabemos. O estudo espírita não tem a finalidade de intelectualizar as pessoas. O propósito dos espíritos é mais alto. O estudo deve levar-nos a uma transformação psíquica, num modo diferente de enxergar a realidade da vida. Kardec chamou isso de transformação. A grande preocupação dos espíritos é com o nosso progresso. E se nós não estudarmos, nós não progrediremos, nós não evoluiremos. O exercício do amor, necessita ser precedido de conhecimento. Nós podemos amar indistintamente. O amor eleva, transforma. Mas aliado a esse fator, o amor, o sentimento, que é capaz de nos conduzir às alturas, nós precisamos de um outro apoio, a sabedoria, que é dada através do conhecimento aplicado no cotidiano. Essas duas asas é que nos conduzem aos altiplanos da vida. Precisamos melhorar a qualidade dos nossos sentimentos, mas precisamos melhorar também a qualidade dos nossos pensamentos, que se dá pelo estudo e pela compreensão melhor da realidade da vida. No item 197, que é o tema do programa de hoje,
Allan Kardec vai falar dos bons médiuns. Ele vai enumerar as características que distinguem os bons médiuns. Antes, porém, de refletirmos com Allan Kardec as características que identificam bons médiuns, ouçamos a palavra do espírito André Luiz. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo intitulado Mandato Mediúnico. A expressão mandato mediúnico, utilizada por André Luiz, neste importante livro, Nos Domínios da Mediunidade, se refere àqueles médiuns que, dotados de grande abnegação, renunciam-se a si próprios, os prazeres do mundo, para abraçarem a tarefa da mediunidade com cuidadosa atenção, com cuidadoso empreendimento a fim de que possa fazer da mediunidade o seu próprio propósito de vida. Diz o espírito André Luiz nesse capítulo que médiuns, em função de seu devotamento e abnegação, da sua perseverança, da sua renúncia, recebem cotas de créditos da alta espiritualidade. Colocam, inclusive, na cabeça desses médiuns devotados alguns aparelhos. André Luiz descreve como se fosse uma diadema, uma tiara. Este aparelho permite que os médiuns fiquem continuamente em contato com os benfeitores espirituais. Não quer dizer que eles não sejam assediados, não quer dizer que eles sejam almas totalmente espiritualizadas, que não possam falir ou falhar. No entanto, pelo que demonstram, adquirem já a confiança dos espíritos superiores com os quais mantêm a mente em permanente contato. Não fogem da realidade do mundo. Não deixam de assumir suas responsabilidades com a família, nem com as tarefas profissionais. Mas quando podem, quando necessitam, renunciam-se, fazem tudo com amor, com muita bondade. E assim, com esse aparelho de conexão permanente, ele se torna um canal fluente para as orientações dos elevados emissários. Ele mantém o que se chama de sintonia contínua, num padrão elevado. São médiuns que, pela sua humildade, nem sempre chegam a ser conhecidos do grande público, mas prestam grande caridade para aqueles que estão do seu lado. Nós temos médiuns de mandato mediúnico que ficaram muito conhecidos pela literatura espírita, pela oratória. Mas temos também inúmeros outros que passam desconhecidos do grande público, mas que servem de canal seguro à alta espiritualidade. E neste capítulo, o espírito André Luiz, exatamente analisando essa questão de um compromisso permanente do médium com a alta espiritualidade, sobretudo quando eles entram nesse nível de trabalho chamado de mandato mediúnico, e que lhes são colocados na cabeça um aparelho de conexão permanente que permite essa sintonia contínua. Dizem os orientadores ou os benfeitores espirituais, o mentor de André Luiz, os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos.
O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam, livres para decidir quanto ao próprio destino. Muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. O mandato mediúnico é uma conquista. O médium se constrói no trabalho. Pode ter elevadas qualidades morais, trazidas de outras vidas, mas é livre ainda nesta vida para continuar na estrada do bem ou para falhar. Naturalmente, que almas devotadas conseguem tudo superar, conseguem tudo vencer. Mas não quer dizer que estejam livres das tentações. Isso é até de certa forma muito consolador, porque mostra que o médium no mundo não é uma alma melhor do que as outras. É alguém que luta, que sofre, que trabalha, que se esforça, dentro do âmbito de liberdade que tem. Missão mediúnica ou missão na mediunidade é algo que o médium constrói. Nós nunca veremos um benfeitor espiritual chegar a um médium e dizer: você tem uma missão a desenvolver na Terra. Não. Ele espera que o médium trabalhe, se dedique, estude. Ele espera que o médium se comprometa com a tarefa. E aos poucos, sem o médium perceber, ele está em pleno mandato mediúnico, em pleno trabalho missionário. Quantos médiuns não ficaram na retaguarda porque espíritos perturbadores, mistificadores, os levaram à fascinação, dizendo a eles: você tem uma missão a desenvolver. E eles ficaram de braços cruzados, esperando que a missão lhes chegasse à porta, como se fosse uma benesse, e que ele não devesse fazer nenhum esforço, que bastaria essa missão para que ele se tornasse um luminar, uma pessoa conhecida, de grande projeção, de grande destaque. Na verdade, nessa indicação de que o indivíduo tem uma missão, o espírito está trabalhando nele a vaidade, o orgulho, a indolência, a preguiça, processos de fascinação perigosíssimos. Então, nenhum médium sério bate no próprio peito e diz: eu sou missionário, eu tenho uma missão. Muitas vezes os verdadeiros missionários nem se percebem assim, pela humildade que têm. Não aceitam nenhuma referência que lhes faça, que lhes lisonjeie a própria personalidade. Ocultam-se, são modestos. Não desejam aplausos do grande público. Não esperam compreensão de todos.
E nem mesmo acreditam que são aquelas almas consagradas ao bem, de tanto verificarem em si aguilhões, como disse Paulo de Tarso, que não se reconhecia digno da tarefa que assumiu após ver Jesus plenamente materializado adiante de si, adiante da porta ou das portas de Damasco. O médium deve construir no cotidiano, no dia a dia, a confiança nos benfeitores espirituais. E eles decidirão qual o nível de missão. Existem muitos níveis de missão. Existem aqueles missionários que adquirem a projeção de grandes coletividades. Médios missionários que ficam conhecidos do grande público. Esses têm uma missão mais extensa. Mas existem outros que têm uma missão junto de um pequeno grupo, uma família, alguns amigos que lhe rodeiam. É também uma missão. Porque vem à Terra para ajudar na promoção de almas queridas que se encontram na caminhada da evolução. Então, quando falamos de médiuns missionários, e eles existem, são os mais raros, nós não estamos falando de médiuns de grande projeção. Muito pelo contrário. Existem inúmeros médiuns missionários na Terra hoje. Ocultos, temos certeza. Porque Deus não desampara a humanidade. E a mediunidade vem exatamente para a regeneração do homem. Os médiuns ostensivos guardam o compromisso de auxiliar os outros médiuns que não são ostensivos. A transformação interior é que gera essa confiabilidade no médium por parte dos espíritos superiores. É isso que Allan Kardec estuda no item 197 de O Livro dos Médiuns. Bons médiuns. E ele começa a enumerar essas características. Médiuns sérios são aqueles que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e com a finalidade verdadeiramente útil. Acreditam que se utilizar da própria mediunidade para satisfação de curiosos, indiferentes ou para futilidades, ele comete como que uma verdadeira profanação da própria mediunidade. Não porque ele se considere dotado de algo especial, mas porque a faculdade, como uma oportunidade de Deus para o engrandecimento do indivíduo, não deve ser conspurcada por nenhuma atitude menos digna perante a alta espiritualidade. Médiuns modestos, os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, ou seja, que não pedem aplausos, que não pedem para que as mensagens sejam publicadas, não pedem para que elas sejam replicadas, porque não veem nelas algo senão orientações para eles mesmos. Muitas vezes, médiuns assim, quando tem algo publicado, até estranham, porque não consideram aquelas comunicações, muitas vezes belas, como deles próprios. São estranhos a elas. E também não se julgam livres das mistificações. Estão sempre vigilantes. E buscam sempre as orientações, as opiniões das pessoas mais experientes e mais amadurecidas. Não fogem daqueles que querem auxiliá-lo. Médiuns devotados, diz Allan Kardec, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve,
quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais a bem dos outros. Aqui é importante lembrar que nós devemos dedicar à mediunidade o tempo que nos sobre. Chico Xavier transformou a própria mediunidade numa missão. Emmanuel, no seu primeiro encontro, não disse a Chico: você tem uma missão a cumprir na Terra. Foi, aliás, o Chico que pediu a Emmanuel a oportunidade de trabalhar no bem através da mediunidade. E ele foi recebendo cada vez mais créditos espirituais na medida em que ele demonstrou perante a alta espiritualidade a responsabilidade com a tarefa. Embora nós reconheçamos que a evolução de Chico Xavier, tenha sido feita ao longo de outras reencarnações, mas ele não estava livre das perseguições, das tentações, dos enfrentamentos, das críticas. E ele mesmo dizia-se não livre das mistificações. Mas ele sacrificava gostos, hábitos, prazeres e tempo. Qual tempo Chico sacrificava? Isso é muito interessante na biografia dele. Ele diz que muitas vezes chegava do trabalho às 5 horas da tarde, tomava um chá, comia um pedaço de bolo, um pão, e sentava para psicografar, parando às 2 ou 3 horas da madrugada. Ele disse que foi assim que ele psicografou os grandes romances da sua série mediúnica. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Chico nunca faltou trabalho para se dedicar à mediunidade. Muito pelo contrário. Ele buscou conciliar a família. Certa vez perguntaram a ele por que ele nunca se casou. Ele disse que sempre teve muita vontade, mas não teve oportunidade, porque não existe incompatibilidade do casamento com a mediunidade. Mas que ele via em todos os livros que recebeu filhos do coração. Chico viveu com a família. Enquanto ele não casou a última irmã, ele não saiu de casa e se mudou para outra cidade. Ele sempre teve uma grande responsabilidade com os familiares. Nunca esqueceu deles. Nunca deixou a família por conta de nenhum compromisso mediúnico, mas sempre buscou conciliar e mostrar para a família a responsabilidade que ele tinha, fazendo com que a família compreendesse a tarefa com a qual ele se responsabilizava. Ele buscava conciliar, não faltar com a responsabilidade, mas também ter a liberdade de fazer os seus sacrifícios pessoais em prol da atividade do bem. Nós vemos isso com outros médiuns. Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. Mas nós podemos citar Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, que foram também médiuns missionários no bem, e como tantos outros, fizeram grandes demonstrações de renúncia pessoal em prol do progresso do próximo através do ensino do Espiritismo. E Allan Kardec continua: médiuns seguros, os que além da facilidade de execução da faculdade mediúnica, da prática, são excelentes psicógrafos ou psicofônicos, merecem toda a confiança dos espíritos superiores, pelo próprio caráter e pela natureza elevada dos espíritos que os assistem. Mas, como dissemos, essa assistência dos espíritos elevados é uma conquista, não é uma benesse,
Não é algo de fora, é algo que o médium explicita e os espíritos reconhecem e dão a ele uma permanente assistência. Lembremos que todo aquele médium que diz que está sempre assistido por espíritos elevados, que sempre é dotado das melhores inspirações, que reconhece em si os maiores valores junto aos bons espíritos, na verdade é um médium vaidoso. É um médium orgulhoso, porque o médium verdadeiramente humilde, ele não tem essa postura, ele não faz nenhuma autorreferência elogiosa, porque ele foge do personalismo. Os médiums que, pelo próprio caráter, buscam assistência dos benfeitores espirituais, são os menos expostos a se acharem iludidos, ou seja, são os menos expostos à fascinação, porque a obsessão é o grande obstáculo ao progresso do médium em atividade mediúnica. Kardec diz que veremos mais tarde que esta segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestam. Essa observação do codificador é muito importante. Nós não vamos reconhecer a presença de espíritos elevados ao lado do médium somente pela assinatura, senão pelo caráter do médium e conteúdo das mensagens. Não é porque nas suas mensagens psicografadas ou psicofônicas, ali o espírito se apresente como um Bezerra de Menezes, como um Emmanuel, como um Bittencourt Sampaio, ou com um nome que se respeite, que esse médium haverá de ser reconhecido como um missionário. E essa é uma grande confusão que as pessoas leigas fazem. Porque eles escrevem muitos livros, porque colocam ali ideias sofisticadas, porque o médium assine uma mensagem com um nome respeitável, não quer dizer que ele seja um médium dotado de assistência dos espíritos elevados. É preciso observar a conduta, o caráter, o comprometimento e o conteúdo das mensagens. Principalmente se ele busca aplicar em si os conteúdos que ele revela às outras pessoas. E aqui uma observação muito importante do espírito Erasto. Porque os espíritos aqui estão desenhando exatamente esse ideal que nós todos devemos buscar. Todo médium deve buscar se tornar um bom médium. E aqui, na verdade, quando Kardec fala dos médiuns sérios, modestos, dos devotados, dos médiuns seguros, ele está dando o roteiro atingível para todos os médiuns que trabalham na seara do bem. As características descritas aqui não são místicas, não são utópicas, não são inatingíveis. Dizem os espíritos, todos podem atingir esse estágio de bons médiuns. Basta seguir estes preceitos. Basta se esforçar no bem. Estudo, meditação, um comprometimento psicológico, psíquico com a tarefa da mediunidade. Não deixando-a a segundo plano, mas cultivando-a todos os dias como se fosse uma plantinha que, regada, crescesse dia após dia, até se tornar uma árvore robusta.
Nenhum benfeitor espiritual vai colocar na mão de um médium iniciante uma tarefa acima das suas possibilidades. Ele é uma plantinha tenra, que precisará ser cuidada. E dependendo da sua humildade, de aceitar a poda, de aceitar a água que lhe é colocada na quantidade suficiente, o espaço que ele está ocupando. Com isso, com essa aceitação, ele vai se tornando uma árvore robusta. E é aí que ele frutifica. Lembrando que toda árvore que dá muitos frutos e bons frutos nunca deixa de ser apedrejada. Então, é sempre assim. É com o tempo que os benfeitores espirituais vão colocando na mão dos médiuns as grandes tarefas. Daí, quando um médium iniciante já quer começar a sua tarefa psicografando um grande romance, ele se engana. Porque ele ainda precisa caminhar por um tempo. Há uma fase na formação do médium que é de puro exercício. Muitas vezes, médiuns iniciantes, na primeira ou na segunda mensagem que recebe, já assinam ali um nome de uma entidade de altíssima elevação. Não que esses espíritos não possam inspirar. Mas a depender do conteúdo, se houver promessas ou expectativas, não são espíritos elevados. São espíritos fascinadores ou mistificadores. Então, o espírito Erasto diz que é incontestável, bem sentis, que concluindo assim, ele faz um texto de conclusão desse capítulo, concluindo assim as qualidades e os defeitos do médium, isto suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Veja essa reflexão do espírito Erasto. Nesse capítulo 16, que nós estamos concluindo hoje, eles, os espíritos, porque nós costumamos falar muito Allan Kardec, que é por uma questão de simplificação. Mas o próprio Allan Kardec diz que essas mensagens, essas orientações todas eram dos espíritos. Aliás, ele usa, inclusive, o pseudônimo de Allan Kardec, exatamente porque ele se enquadrava nessa categoria de não considerar sua produção dos espíritos e via-se, muitas vezes, muito menor do que essas instruções tão elevadas. E aí ele adota o pseudônimo. Mas Erasto faz uma interessante e importante reflexão que merece que repitamos. Eles, quando descreveram as qualidades e defeitos dos médios, tinham consciência de que sugeriam contrariedades e até animosidades de alguns. Até hoje, infelizmente, isso ocorre. Passado mais de 160 anos da publicação de O Livro dos Médiuns, quando se descreve as qualidades do bom médium, faz com que muitas pessoas torçam o nariz. Muitos se afastam do espiritismo e chegam a dizer que Allan Kardec está superado. Alguns chegam a psicografar obras básicas, livros dos espíritos, surgem psicografados quase que continuamente, esquecidos que o Livro dos Espíritos não foi psicografado, ele foi pesquisado. Não foi um espírito o autor dessa obra. Isso, na verdade, representa uma insatisfação dos conceitos espíritas, que muitos consideram piegas, excessivamente cerceadores, limitadores, disciplinadores, mas, na verdade, não é assim. O Espiritismo não veio para se impor, como nós vimos na mensagem
de André Luiz, que lemos no início, os espíritos, os benfeitores espirituais, não têm os médiuns como escravos ou como animais de canga. Pelo contrário, são companheiros e auxiliam para que eles possam desempenhar bem a sua tarefa. Então, o espírito Erasto reconhecia, como reconhece até hoje, que quando se fala sobre esse assunto das características dos médiuns, muitos ficam contrariados. São os médiuns melindrosos. E aí o espírito Erasto diz: mas o que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais. E o médium que levasse a mal estas reflexões, apenas uma coisa provaria: que não é bom médium. Isto é, que tem a assisti-lo espíritos maus. Ademais, como eu já disse, tudo isso é passageiro. E os maus médiuns, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já temos dados com alguns. Isso aqui não é uma ameaça, não é uma imposição teológica. Muito pelo contrário, é uma observação dos fatos. Então, ele está dizendo aqui que os maus médiuns experimentarão tristes consequências. E o Espírito diz isso de observação. E não ele está impondo o dedo: olha, se você for um mau médium, você vai sofrer tristes consequências. É diferente. Dentro desse pensamento está o trecho que eu li do Espírito André Luiz, por causa dessa comunhão ou concordância do pensamento de André Luiz com as obras de Allan Kardec. O médium é livre para decidir. No Espiritismo não há imposição, não há dogmas, não há preceitos inquestionáveis. No Espiritismo não há nenhuma forma de cerceamento, de preconceito, muito ao contrário. E é isso que ele está dizendo. Você é livre para semear, mas haverá de ter a sua colheita. Mas é interessante ele usar essa expressão: isto será passageiro. Porque a Terra vai evoluir. E a mediunidade surgirá na Terra como um foco de luz, como é nos planetas superiores. E ele continua: aprenderão os médiuns invigilantes à sua custa a consequência de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe outorgou unicamente para o adiantamento moral deles. Essa definição é excepcional, porque Deus permitiu que o indivíduo viesse à Terra com mediunidade para o aprimoramento moral deles. Se isso não ocorre, ele descumpre um compromisso assumido na espiritualidade. E o que lhe pesará é exatamente a consciência de não ter cumprido. Se não puderem reconduzir-se ao bom caminho, lamentai-os, porquanto posso dizê-los: Deus os reprova. E aí Sócrates, na sequência, também fechando ou concluindo esse capítulo, diz: este quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que, lendo
procurarem de boa vontade ou boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar deles, e não exigir dos médiuns mais do que podem dar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações. Esse quadro traçado. Do mesmo modo que a escala espírita, os espíritos dizem muito isso. Nós temos que aliar a escala espírita da questão número 100 do Livro dos Espíritos com o Livro dos Médiuns para entender essas diversas categorias de espíritos e reconhecê-los através dos seus ensinamentos. Esses dois quadros, essa classificação dos médiuns especiais e a escala espírita, reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que possam supor para o adiantamento, para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. No item 198, Allan Kardec tece importantes comentários. Todas estas variedades de médium apresentam uma infinidade de graus em sua imensidade. Foi o que nós dissemos no início. Os matizes da mediunidade variam infinito. Muitas existem, a bem dizer, apenas que constituem matizes, mas que nem por isso deixam de ser efeito de aptidões especiais. Ou seja, essa variação, nos mais intenso ou menos intenso, todos apresentam aptidões especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja uma faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Como nós vimos, um médium pode ter mais de uma aptidão. Havendo, porém, sempre uma dominante. E ele deve cultivar essa, se é a psicografia, se é a psicofonia, fazendo com que ela possa se desenvolver. Um erro grave incorre aquele que queira forçar, de todo modo, o desenvolvimento de uma faculdade que não possui. Então, se você tenta exercitar a psicografia e ela não surge com a fluidez necessária, você pode abrir mão, porque você não tem compromisso com essa faculdade. Dedique-se a outra. Deve a pessoa cultivar todas aquelas que reconheçam possuir os germes, ou seja, fazê-las desenvolver. Procurar ter outras é, acima de tudo, perder tempo. E, muitas vezes, enfraquecer aquela faculdade ou especialidade que ele seja dotado. Quando existe o princípio, aqui é um comentário do espírito Sócrates, o germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Então, o médium que tem a psicografia, isso eu vou tratar no próximo programa, que nós vamos falar da formação do médium ou desenvolvimento do médium. O médium sente sinais inequívocos de que é psicógrafo. Muitas vezes ele sente dores no braço, um braço pesado, ele sente o braço como que deslocado, às vezes alguns movimentos involuntários. Quando ele é psicofônico, ele pode sentir essa influência na cabeça, tendo às vezes vertigens. Se ele é um médium de desdobramento, ele pode ter momentos, às vezes, até de desmaio, verificando que não há nenhuma enfermidade, um aparente desmaio, que na verdade, a gente olha e parece que o médium desmaiou, mas na verdade ele se desdobrou, ele sai com muita facilidade do corpo. É sempre importante ter um acompanhamento médico para verificar se realmente é uma questão mediúnica e não uma enfermidade. Mas isso ocorre nos sonâmbulos. Então, Sócrates diz que o médium deve se limitar a essa especialidade. E, dessa forma, tornar-se excelente e obter grandes coisas. Então, o médium pode ser intuitivo, mas ele desenvolver tanto a intuição que ele pode ter grande utilidade a benefício do próximo. Tentando ocupar-se de tudo, ou seja, de várias faculdades, exercitando várias faculdades, nada de bom obterá. Observa de passagem que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades
é uma manifestação de orgulho do médium, que os espíritos nunca deixam impune, ou seja, não vão dar apoio ao médium que queira ter várias faculdades, ou uma faculdade brilhante, para se exibir. Os bons abandonam o presunçoso, diz Sócrates, e esses vão se tornar joguete dos espíritos mentirosos. Infelizmente, diz esse elevado espírito, não é raro verem-se médios que não estão contentes com os dons que receberam e aspiram, por vaidade, por amor próprio, por ambição, possuir faculdades excepcionais. Para quê? Apenas para torná-los notados. E agora, com a facilidade que a mídia tem, que nós temos, né? Que nessa época que Sócrates fala e Kardec colocou no Livro dos Médiuns, a publicação, a publicidade vinha dos livros e das revistas, ou do boca a boca. Agora, a pessoa recebe uma mensagem e mal termina a reunião mediúnica, ela já é postada nas redes sociais. Nem se analisa o conteúdo. E coisas absurdas são colocadas. Por quê? Porque tanto o médium quanto o grupo estão pretendendo a evidência. Essa pretensão tira a mais preciosa qualidade, a dos médiuns seguros. Palavras do Espírito Sócrates. O item 199. O estudo da especialidade dos médiuns não só é necessário ao próprio médium, mas também ao evocador, é a expressão que Kardec usa, falando dos dirigentes da reunião mediúnica. Conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que lhes queiram dirigir, convém se escolha o médium mais apto que se tenha em vista. E realmente é assim. Os espíritos não se manifestam por todos os médiuns da mesma forma. Alguns vão encontrar uma afinidade específica. E aí ele faz uma coisa interessante. Interrogar o primeiro que apareça é expor-se a receber respostas incompletas ou errôneas. Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas que se observa. Ou seja, o espírito se apresenta com uma linguagem bondosa, elevada, imediatamente ele já é considerado um mentor. É esse erro que se comete. Você não está vendo o espírito. Kardec dá esse exemplo aqui, é como se fossem pessoas que estivessem caminhando pela rua e você parasse o primeiro e fizesse uma pergunta. Você vai obter qualquer resposta. Então a gente tem que ter muito cuidado no trato com os espíritos, porque a gente não domina os espíritos. Nós não nos impomos aos espíritos. Eles não estão sob a nossa vontade. E como a gente não os vê e não os domina, a segurança que a gente tem é exatamente na vigilância, na análise das mensagens. Aí Kardec dá aqui um exemplo, dentro dessa linha de pensamento, de consultar os espíritos, qualquer espírito, por qualquer assunto. Tomemos os fatos comuns, um exemplo. Ninguém confiará a redação de qualquer trabalho, nem mesmo a simples cópia, ao primeiro que encontra, apenas porque saiba escrever. Suponhamos um músico que queira seja executado um trecho de canto que ele compôs. Ele terá muitos cantores hábeis. No entanto, ele não vai buscar qualquer cantor. Ele vai escolher, para ser intérprete daquela música, o cantor cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades se identifiquem melhor com a natureza do trecho musical. O mesmo fazem os espíritos em relação aos médiuns. E nós devemos fazer como os espíritos. Ou seja, o espírito se manifestou e deu uma orientação ao grupo ou ao médium, ou às vezes o médium recebeu uma intuição que lhe parece uma orientação, analise. Tenha bom senso. Aplique a lógica. Veja se aquilo
é seguro. Se você tiver dúvida, busque pessoas mais experientes para trocar ideia. Vá pesquisar nos livros uma resposta, mas não acredite na primeira informação que se recebe. É o que Kardec está dizendo aqui, por causa do risco. E aí, Kardec continua concluindo. Além disso, é importante notar que os matizes que a mediunidade apresenta e aos quais outros mais poderiam se acrescentar, ele está querendo dizer que esse estudo aqui não foi exaustivo, exatamente porque a mediunidade varia de pessoa para pessoa, nem sempre guarda relação com o caráter do médium. Ou seja, o médium pode ser alegre, jovial e obter comunicações muito sérias, mesmo severas. E vice-versa. Ou seja, pode ser um médium aparentemente sério, pode ser aparentemente uma pessoa respeitada, e o é, na sociedade, culto, mas não quer dizer que, por causa disso, as mensagens dele serão elevadas. Por causa do caráter, das características pessoais. É ainda uma prova evidente de que ele age sob a impulsão de uma influência estranha. Ou seja, às vezes ele é uma pessoa despreparada, ou melhor dizendo, às vezes ele é uma pessoa que aparentemente é preparada, mas obtém mensagens de um valor muito pequeno. São mensagens que não têm um conteúdo elevado. E às vezes é uma pessoa leve, uma pessoa tranquila, uma pessoa jovial, como Kardec coloca aqui, e as mensagens que vêm através dele são muito sérias. Isso é importante. Não é o exterior que identifica o indivíduo. Não é a máscara ou a persona, não é, dos teatros gregos, a máscara, a persona, que deve ser considerada, mas a intimidade do indivíduo. Nós vamos voltar a esse assunto da influência moral do médium num capítulo específico. Nós vamos seguindo e fechamos aqui com esta observação o capítulo 16 de O Livro dos Médiuns. Vamos ver aqui se temos algumas perguntas. Nós vamos buscar aqui algumas perguntas mais diretamente ligadas ao tema. A Sol Ribeiro nos pergunta: ser um bom médium pode ser adquirido apenas em uma reencarnação? Porque às vezes é muito difícil o burilamento, e sei também que devemos fazer a nossa reforma íntima. Sol, é muito complexo a gente dizer isso, porque de uma encarnação só, porque a evolução, ela é permanente de uma encarnação a outra. E a gente, então, não tem muita condição de dizer em que nível a gente está, senão pelas tendências, pelos hábitos. Mas é óbvio que você não vai concluir o seu processo evolutivo numa encarnação só. Nós temos infinitas reencarnações, muitos neste planeta e outros até fora do planeta. Mas o que os espíritos valorizam, que é essa característica aqui? Nós dissemos: boa vontade, estudo, humildade, perseverança, reconhecer que não é uma pessoa infalível, não querer também se transformar da noite para o dia, saber que isso é gradativo. Isso atrai a simpatia dos bons espíritos. Afinal, disseram eles que nós reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende no cotidiano para se transformar nesse seu burilamento. São os esforços. Bastam os esforços que os espíritos vão auxiliar o indivíduo. E aí, ele pode sim ter reencarnado com uma mediunidade que, digamos, chegaria ao ponto 3 de desenvolvimento, numa escala de 10.
Mas ele demonstra tanta responsabilidade que pode haver uma reprogramação na reencarnação, no seu projeto reencarnatório. E ele que tinha que chegar no nível 3, numa escala de 10 de desenvolvimento, ele pode chegar num 5, num 7, de acordo com o empenho dele. Então, realmente é muito difícil o burilamento. Mas os espíritos não querem que a gente se transforme da noite para o dia, mas que a gente se esforce. Eles não colocam coisas assim tão distantes. Eles falam de perseverança, de estudo, de comprometimento, de renúncia. O médium precisa deixar o tudo fazer e o tudo querer. Isso é uma disciplina. Factível, possível. Cada um com sua possibilidade. A Cláudia pergunta: o bom médium enxergará a oportunidade no bom médium enxergará, Cláudia Ferreira, vou repetir, desculpe. Bom médium enxergará oportunidade no bem em todo o trabalho. Até varrendo o centro pode ser uma boa oportunidade de trabalho. Perfeito. A colocação não poderia ser melhor, Cláudia. Porque toda oportunidade de serviço, varrendo o centro, auxiliando a servir uma comida, atendendo uma criança, atendendo uma pessoa que faz uma pergunta, ajudando a servir a água fluidificada, tudo isso é desenvolvimento, é educação da mediunidade. São essas outras mediunidades, diz Emmanuel, que nós não valorizamos, mas que são fundamentais para o nosso progresso. A Marise Azevedo pergunta: um médium que tem muitas manifestações de irmãos desencarnados na reunião mediúnica, sabemos que o ideal são 2 ou 3. Seria algum débito de vidas pretéritas? Não, é indisciplina mesmo. Porque, na verdade, não é a quantidade de manifestações. O compromisso de vidas passadas é com a mediunidade disciplinada que ele assume. E se for além de 2 ou 3, ele pode ter um desgaste. Isso é uma invigilância. Não é compromisso de vida passada. É vigilância dessa vida porque ele está sendo orientado pelos benfeitores espirituais, porque são os espíritos que disseram isso, 2 ou 3 manifestações. Não é nenhum órgão federativo, como muitas pessoas pensam, isso é orientação dos espíritos superiores. E que a gente deve seguir, porque eles sabem o que é melhor, para evitar um desgaste muito grande do médium. Eu conheci uma senhora que, certa noite, ela incorporou 12 espíritos. Na semana seguinte, ela adoeceu. Isso não foi compromisso de vida passada, isso foi vigilância dela. Ela não precisava disso. Agora, compromisso de vida passada, ou débito, seria, muitas vezes, com a natureza do espírito que se manifesta. Por exemplo, Ivone sempre se deparava com suicidas. Por quê? Em função de débitos de vidas passadas, ela precisava desse enfrentamento no seu processo evolutivo. Foi uma médica que lutou muito para se transformar. Então, muitas vezes, numa manifestação, o médium vai se deparar com o desafeto do passado e naquele processo de esclarecimento dele, ocorre a reconciliação. Uma manifestação. Então, ele não precisa incorporar todos os espíritos que estão no mundo espiritual, que, aliás, essa foi uma pergunta que me fizeram, se a gente precisaria, como é que faria, nós tínhamos que ter muita reunião mediúnica, nós temos que incorporar em reuniões todos os desencarnados que estão em torno da Terra, como é que vai fazer isso? Eu disse, não é isso que vai acontecer. A maioria é atendida no mundo espiritual, a menor parte é que é atendida nas reuniões mediúnicas. Então, Marisa, não é a quantidade, mas é a qualidade das manifestações. Bom,
vamos terminando o programa de hoje, aguardando vocês na próxima semana para estudarmos o capítulo 17 de O Livro dos Médiuns. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também no podcast, no canal da FEB TV, no canal da FEB no Spotify. Acesse lá no Spotify o canal da FEB e você vai ter o nosso encontro em podcast. E nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam sempre guardados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação ao nosso estudo, acesse o Telegram pelo endereço @FebTV_médios. Faça lá a sua pergunta. O nosso Telegram está aberto. E se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado até hoje, os 60 programas, você vai tê-los num só lugar, no site febtv.com.br/médiuns. Inclusive, lá estão também postadas as perguntas que foram feitas até hoje no Telegram. A FEB TV disponibiliza agora 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, segunda-feira, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, terça-feira, às 20 horas. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, às 21h30, todos hora de Brasília. E se você deseja também ser padrinho da FEB TV, ajude a manter este e outros estudos, acessando febtv.com.br, e aí você colabora para que a FEB TV continue divulgando o bem, divulgando a caridade, através dos ensinos e dos exemplos de outras pessoas. Eu aguardo você na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão?
como ela atua na formação do homem de bem. Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.